Boa tarde a todos. Portanto, nesta hora vamos estudar um pouco sobre este tema, semelhante atrai sempre semelhante, e é ressaltar que, pronto, geralmente os temas que nos calham é um estudo para nós próprios também, porque geralmente coincide com certas coisas que nós necessitamos aprender e aprendendo vamos também dando essa informação aos demais. E este tema, pronto, caiu nem uma luva. Portanto, do estudo que fiz, chegamos à conclusão que você só recebe aquilo que tem. Por aquilo que você tem se torna uma força magnética que atrai algo semelhante. Portanto, pensamentos de desespero, medo, ódio, vingança, inveja e busca por vícios degradantes baixam a vibração do ser, densificando as energias e atraindo o espírito para as zonas umbralinas e para perto de nós encarnados, que também nos situamos numa faixa densa em comparação com as zonas sutis das dimensões elevadas. Na maioria das vezes, são os próprios encarnados que atraem por perto de si estes irmãos, devido à concordância de pensamentos e energias, pois em matéria espiritual, semelhante atrai sempre semelhante. Daqui, só nesta primeira abordagem, percebemos que realmente tudo o que nos rodeia é atraído por nós como se fosse um ímã. Consoante a nossa vibração, a nossa sintonia, estaremos a atrair outros semelhantes a nós e vice-versa. Daí podemos deduzir que se você adora uma farra, vai estar acompanhado por espíritos fanfarrões, que te incitam a beber, fumar, desequilibrar o campo sexual através do sexo sem sentimento. Se você é impaciente, irascível ou orgulhoso, estará vibrando na faixa dos espíritos densos e por afinidade estará acompanhado por iguais. E isso não é castigo ou vingança divina, é apenas uma sábia lei da natureza em ação. Lembremos sempre que as flores atraem as borboletas e o lixo atrai baratas. Portanto, é como um bêbado que chega a uma cidade, logo ele vai encontrar outros bêbados. Se um jogador chega a uma cidade, logo ele se tornará conhecido dos outros jogadores. Se um ladrão chegar a uma cidade, logo ele encontrará outros ladrões, por esta tal lei da afinidade. No entanto, se um buscador de verdade chegar à cidade, ele vai encontrar outros buscadores. Logo, do mesmo modo, aqueles que vibram em faixas sutis, onde predominam os pensamentos elevados, terá um campo áurico limpo e brilhante, atraindo companhias simpáticas, amigos iluminados, e basta a presença destes para que aqueles outros se afastem. Quando as pessoas querem se manter na escuridão, elas fecham as janelas e as portas e evitam aquelas pessoas que estão com a luz acesa. Portanto, tudo o que criamos em nós se torna um centro magnético, cria certo campo de energia. É nesse campo de energia que as coisas começam a acontecer. Daqui percebemos que temos de ter muita atenção ao nosso campo que nós criamos por nós mesmos. Temos de estar sempre vigilantes. Ou seja, assim, se você quer as bênçãos da existência, deve criar toda uma bem-aventurança de que for capaz. Deve dar o máximo de si. Então, uma bem-aventurança multiplicada por 1000 será sua. Ou seja, é necessário que nós trabalhemos nesse sentido para que realmente depois possa ser multiplicado pela espiritualidade amiga de acordo com o nosso merecimento, essa dádiva de estarmos em sintonia com a espiritualidade amiga. Portanto, os espíritos são pessoas como todos nós. A única diferença é que eles encarnaram, como nós também vamos desencarnar um dia. E quando isso ocorrer, não viraremos santos ou criaturas angélicas, pelo simples facto de termos perdido o escafandro de carne. Pelo contrário, levamos connosco os mesmos defeitos e qualidades que possuímos até ao momento do desencarne. Mas voltando a falar sobre o equilíbrio, não é fácil mantê-lo 24 horas por dia. Mais fácil é se densificar, ainda mais por estarmos aqui na dimensão física, nos nossos momentos de teste, quando o nosso espírito está sendo moldado a ferro e fogo. Mas precisamos, pelo menos, nos esforçar em manter o desequilíbrio sempre menor que o equilíbrio. Ou seja, como todos devem ter percebido, há dias que nós temos mais, como se nós dizer, com o alto astral e outros dias que acordamos com baixo astral. O importante é que realmente neste mundo, que ainda é de provas e expiações, tentarmos ao máximo que
a parte boa prevaleça sobre a parte má e que o equilíbrio realmente seja superior ao desequilíbrio que, infelizmente, também faz parte deste mundo. Portanto, tempos atrás, um espírito de alta envergadura espiritual pousou no plano físico e nos aconselhou a orar e vigiar. Pois é, mais uma vez, o mestre Galileu estava certo e sabia muito bem dos mecanismos espirituais que regem a vida. Estejamos sempre atentos, pois ninguém vai querer virar marionetes, ser vampirizado ou sofrer abusos de irmãozinhos desequilibrados, não é verdade? Aqui, no sentido que realmente o Mestre Jesus nos incentivou de realmente estarmos vigilantes, a orarmos, para que realmente não nos deixemos interiorizar por estas baixas energias, a ponto de que, neste caso, como é aqui descrito, sermos marionetas, ou seja, sermos subjugados. E, portanto, precisamos ter realmente o nosso equilíbrio, de modo a que consigamos combater um pouco essas energias negativas e religarmos com o alto, com Jesus, de modo a mantermos este equilíbrio o máximo possível. Portanto, quanto mais você tiver, mais receberá. Quando esse segredo for compreendido, você ficará cada vez mais rico interiormente. Sua alegria será cada vez mais profunda. Aqui, o rico interiormente é o conhecimento, é a forma de sabermos como as coisas, no fundo, se regem e de compreendermos os mecanismos que fazem com que sejamos atraídos mais para o bem ou que sejamos, de certo modo, arrastados para o mal. Portanto, todos nós devemos ter consciência. O projetor consciente, em particular, deve ter ainda mais responsabilidade, pois dar uma passada no plano extrafísico sem preparo e proteção é como sair de noite e subir no morro de uma favela perigosa, desarmado e sozinho. Depois acorda pela manhã com aquela cara de ressaca, como se tivesse levado uma surra, sentindo-se cansado, com aquela sensação de não ter dormido nada. Ou seja, aqui fala no projetor consciente. Isto é, basicamente, algumas pessoas já conseguem, de certo modo, em meditação, libertarem-se do corpo. Ou seja, aí é ainda mais consciência e a responsabilidade que uma pessoa tem que ter na forma de não sintonizar com o baixo astral, digamos assim, com as más vibrações, porque vamos ser envolvidos ainda mais por essas energias. E também nos refere, tanto, digamos assim, que esta consciência de que, às vezes, quando nós levantamos com um sentimento de cansaço, é porque não andamos a fazer boa enquanto o nosso corpo estava a descansar. Portanto, é porque, provavelmente, antes de deitarmos, ou nos esquecemos de pedir proteção, ou estávamos envolvidos com outras energias que não foram as melhores, e depois, quando o corpo adormeceu, o espírito se libertou, foi atraído para essa sintonia. Daí a importância de todos nós. Daí que falo também, eu devia, às vezes, todos nós fracassamos nessa parte, devemos ter realmente a pedir a proteção à noite, para que realmente o nosso espírito, ao libertar-se do corpo, esteja protegido e não seja atraído para estas vibrações de baixa vibração. E estarmos amparados pelo nosso anjinho da guarda, de modo a ele nos orientar e a conduzir para realmente melhores sítios de estudo, trabalho e tudo mais. Portanto, e para piorar, trazendo a recordação de toda a atividade noturna extrafísica, e logo bate a angústia ou o sentimento de culpa. Pois é, nem tudo são flores. Acontece também connosco. Temos aquelas semanas que a gente dá uma descuidada, não faz o evangelho no lar, perde a paciência facilmente, briga com um parente ou amigo, daí então recebe aquela visita chatinha de noite, porque estamos fazendo algo errado e que precisa ser corrigido. Aqui percebemos também que isto pode ser servido como um alerta. Se nós notamos que a noite passada não foi, digamos, das melhores, tentar pelo menos na noite seguinte precavermos e fazer uma oração para que realmente não continuemos no mesmo e possamos, de certo modo, ser orientados e não cair no mesmo erro. Neste caso, ou seja, sintonizamos com aqueles que vivem em baixas vibrações e não devemos orar para que realmente possamos sintonizar noutra faixa de vibrações mais angélicas e de aprimoramento, de amor e de luz.
Às vezes fico até com dó desses espíritos. Eles estão perdendo um tempo precioso, ao invés de estarem se preparando para uma próxima encarnação, estudando ou sendo úteis nas cidades espirituais. Eles ficam presos aos seus inimigos do passado ou às suas vítimas, sofrendo por não conseguirem vibrar positivamente. Em alguns casos, uma boa conversa e o perdão ajuda, e quando não mudam pelo amor, o único remédio será a dor. A dor é um remédio amargo, mas muito eficiente. No fundo, aqui é o que realmente os trabalhos, por exemplo, os trabalhos mediúnicos tentam, de certo modo, dar a instrução e auxiliar estes espíritos, porque todos nós somos irmãos e, por estarmos no erro, precisamos de ser ajudados e sermos orientados pela tentativa do amor, que é sempre o preferível, e se tal não for possível naquela altura, possivelmente vai ter que passar um pouco pela amargura, mas um dia também encontrará, digamos, a orientação e seguirá, digamos, no rumo de Jesus e do melhoramento. E não há fim para o êxtase. Você tem apenas de começar na direção certa. Ou seja, nunca é tarde para começar na direção certa. É preciso tomar consciência de que estamos no caminho errado e precisamos corrigir esse caminho para irmos então na direção certa. Isto está em Oslo, em Meditações para a Noite. Portanto, afinal, semelhante atrai sempre semelhante. O porquê, digamos assim, de tal afirmação? No fundo, o que está por trás desta afirmação é que esta está a lei da afinidade, que preside à troca de pensamentos e de impressões entre os espíritos por via telepática. Ou seja, nós estamos todos interligados espiritualmente por esses pensamentos, por essas vibrações. Portanto, ela está presente também nos fenómenos mediúnicos, estabelecendo a necessária sintonia de pensamentos entre o médium e o espírito comunicante. Entre nós, encarnados, ela é uma das possíveis explicações da simpatia instantânea que experimentamos por pessoas desconhecidas, sem outra razão aparente. Esta simpatia pode indicar que somos espíritos afins, em comunhão de sentimentos e de interesses. Ou seja, pela lei da afinidade conseguimos, digamos, explicar um pouco o porquê de realmente às vezes vermos uma pessoa e sentimos uma certa empatia, um gosto, digamos assim, uma simpatia instantânea, e por outras, às vezes, uma impressão estranha de antipatia, digamos, de afastamento. Portanto, é a afinidade que determina o meio em que nos encontramos no mundo espiritual. Após o desencarne, isto é, se de acordo com a nossa maneira de proceder na Terra, estaremos perto dos espíritos felizes ou dos sofredores. A afinidade nos aproxima durante o sono de espíritos semelhantes a nós, tal como referi ainda há pouco. Aquele que pensa o bem, aprecia o belo e a verdade. Vai para junto daqueles espíritos que cultivam estes valores. Os espíritos viciosos vão em busca da satisfação de seus vícios e da degradação, que é onde encontram seus pares. A consequência dessa lei para nossas vidas é que atraímos tudo aquilo que sentimos. Logo aqui percebemos mais uma vez que os nossos sentimentos estão relacionados com toda esta vibração que nós emitimos e sintonizamos. Parte tudo, digamos, a partir da parte espiritual, em que nos pensamentos, nos sentimentos, não é só pelo facto de nós não dizermos algo, mas se pensarmos, já estamos a emitir, digamos, essas vibrações. Se vivemos a rotina do medo, da desconfiança, da irritação e do pessimismo, teremos junto de nós espíritos com estas características, alimentando esta espécie de sentimentos. Em compensação, se decidimos defender a verdade, teremos a nos assistir espíritos amantes da verdade. Se decidimos acolher e amparar, atrairemos espíritos que fazem da caridade sua principal ocupação. Se formos confiantes, atrairemos confiança. Se formos alegres, atrairemos a alegria dos bons espíritos que nos inspirarão bom ânimo. Em qualquer circunstância é útil este lembrete. No fundo, aqui temos um pequeno resumo de tudo o que tivemos a falar um pouco. Digamos, isto é um texto da Rita Folker que eu, digamos, encontrei nas minhas pesquisas e também foi um aprendizado para mim, porque realmente
a gente é preciso não só estudar, mas sim é preciso fazer a ligação das coisas e começar a ligar, digamos, alguns pontos para nos conseguirmos interiorizar interiormente e conseguirmos fazer, digamos, aquele clique que é necessário para nós seguirmos o outro rumo. Às vezes não basta ler, é preciso um pouco interiorizar um pouco mais sobre o assunto para que realmente possamos captar um pouco mais da sua essência. E como achei que o tema ainda podia ser um pouco mais estudado e elaborado, trouxe mais um pouco de explicação numa outra vertente deste mesmo tema. Ou seja, somente uma pessoa amorosa, aquela que realmente é amorosa, pode encontrar o parceiro certo. Se você está infeliz, porque você irá encontrar alguém também infeliz. Pessoas infelizes são atraídas pelas pessoas infelizes. Isso é bom, é natural. É bom que as pessoas infelizes não sejam atraídas pelas pessoas felizes, senão elas destruiriam a felicidade delas. Está perfeitamente bem. No entanto, se repararmos aqui neste texto, há uma coisa que é preciso salvaguardar. É que neste mundo ainda não há pessoas totalmente felizes, nem há pessoas totalmente infelizes. Nós estamos aqui num ponto intermédio. Ou seja, isto é apenas uma orientação, mas não é, digamos, o seu todo, digamos assim, da nossa existência. Somente pessoas felizes são atraídas pelas pessoas felizes. O semelhante atrai o semelhante. Pessoas inteligentes são atraídas pelas pessoas inteligentes. Pessoas estúpidas são atraídas pelas pessoas estúpidas. Você encontra as pessoas do mesmo plano. Então, a primeira coisa a lembrar é: um relacionamento está fadado a ser amargo se este surgiu da infelicidade. Mais uma vez, poderá não ser totalmente verdade, porque temos casos em que, ou de prova, ou de algo, digamos assim, num ser mais amoroso, poderá vir, digamos assim, auxiliar a outra que está numa infelicidade. Portanto, não podemos tomar, digamos, as palavras na sua globalidade, abrangendo todas as situações. Precisamos sempre perceber um pouco melhor e analisar um pouco aquilo que realmente nos é dito, porque nunca é 100% verdade. É o mais comum, mas não quer dizer que não possa haver exceções. Até porque nós todos temos exemplos que um dia estamos felizes, outro dia podemos estar menos felizes. Portanto, nunca há aqui uma coisa, algo de absoluto. No entanto, há aqui algumas coisas que realmente nos levam a pensar um pouco melhor e a interiorizar o porquê das coisas. Primeiro, seja feliz, seja alegre, seja festivo. E então você encontrará outra alma festiva e haverá um encontro de duas almas dançantes e uma grande dança irá surgir disso. Portanto, não peça por um relacionamento a partir da solicitude. Não. Assim você estará indo na direção errada. Então, o outro será usado como meio e o outro lhe usará como meio. E ninguém quer ser usado como meio. Cada indivíduo único é um fim em si mesmo. É imoral usar alguém como meio. Ou seja, aqui leva-nos a refletir um pouco que realmente nós primeiro precisamos encontrar dentro de nós tudo aquilo que necessitamos. Desde a felicidade, do amor. É uma construção que nós temos de fazer a partir de dentro de nós. E só depois então ir buscar, oferecer ao exterior. Não podemos querer ao exterior e buscar algo para dentro de nós, porque isso será então estarmos a usar um meio, estamos, digamos, a usar o outro para obter algo para nós, o que não é o correto. Portanto, primeiro aprenda como ser só. A meditação é um caminho para ficar sozinho. Se você puder ser feliz, quando você está só, você aprendeu o segredo de ser feliz. Agora você pode ser feliz acompanhado. Se você é feliz, então você tem alguma coisa para compartilhar, para dar. E quando você dá, você obtém. Não é de outra maneira. Assim surge uma necessidade de amar alguém. Ou seja, depois de nos amarmos a nós, realmente podemos amar outra pessoa e ser correspondido. Isso será o mais correto. Geralmente a necessidade é de ser amado por alguém. É a necessidade errada. É uma necessidade infantil. Você não está amadurecido. É uma atitude infantil. Uma criança nasce. Naturalmente a criança não pode amar a mãe. Ela não sabe o que é amar e ela não sabe quem é a mãe e quem é o pai. Ela está totalmente desamparada.
Seu ser ainda está para ser integrado, ela ainda não está reunida nas suas capacidades. Ela é somente uma possibilidade. A mãe precisa amar, o pai precisa amar. A família precisa banhar a criança de amor. Agora ela aprende uma coisa, que todos têm que amá-la. Ela nunca aprendeu que ela precisa amar. Agora a criança irá crescer, e se ela permanecer presa nessa atitude, que todo mundo tem que amá-la, ela irá sofrer por toda a sua vida. Seu corpo cresceu, mas sua mente permaneceu imatura. Ou seja, aqui leva-nos a perceber também que as funções dos pais realmente é amar os seus filhos, mas também ensiná-los que eles precisam amar-se a si próprios, para que realmente depois de amar-se a si próprios possam, digamos, não sofrer tanto com o embate da vida que o mundo lhes vai apresentar. Portanto, uma pessoa amadurecida é aquela que chega a conhecer a necessidade do outro, que agora tem que amar alguém. A necessidade de ser amado é infantil, imatura. A necessidade de amar é a maturidade. E quando você está preparado para amar alguém, um belo relacionamento irá surgir. De outra maneira, não. É impossível que duas pessoas, num relacionamento, numa suposta amizade, sejam más uma para a outra? Sim, isso é o que está acontecendo por todo o mundo. Ser bom é muito mais difícil. Você não é bom nem para si mesmo. Como você pode ser bom para outra pessoa? Você nem mesmo ama a si próprio. Como você pode amar outra pessoa? Ame a si mesmo. Seja bom para si mesmo. A primeira e mais importante coisa é ser amoroso para consigo mesmo. Não seja duro, seja delicado, mas ao mesmo tempo exigente, como forma de crescimento e aprimoramento. Cuide de si mesmo. Aprenda como se perdoar. Cada vez mais e novamente. 7 vezes 77 vezes. 777 vezes. Aprenda como perdoar a si próprio. Não seja duro. Não seja antagónico consigo mesmo. Assim você irá florescer. Ou seja, às vezes é-nos dito para perdoarmos alguém. Mas se não soubermos perdoarmos a nós próprios, dificilmente vamos conseguir perdoar outra pessoa. Porque se todos somos humanos e todos estamos num crescimento, de aprimoramento, todos erramos. De algumas formas ou de outra, vamos errar ao longo da nossa vida. Mas temos que, digamos, avaliar esse erro não como uma punição, mas sim como uma forma de melhorar, corrigir algo. E não vale a pena continuarmos naquela amargura, daquele erro. É preciso realmente perdoar-nos e tentar fazer o melhor por seguir em frente, aprimorando e corrigindo aquilo que for possível. Assim iremos florescer. Portanto, nesse florescimento, você atrairá alguma outra flor. Isso é natural. Pedras atraem pedras, flores atraem flores. Assim é um relacionamento que possui graça, que possui beleza, que possui uma bênção nele. Se você puder achar um relacionamento assim, seu relacionamento crescerá para uma oração. Seu amor se tornará um êxtase e através do amor você conhecerá o que é o divino. Porque o divino realmente é este amor na sua plenitude. Digamos, mais uma vez, isto é um texto de Osho que eu encontrei e que achei tão interessante e tão envolvente que achei que por bem poder partilhá-lo com vocês também. Porque também me tocou, de certo modo, grandemente. Portanto, daí que, tal como as pedras atraem pedras, e digamos que estamos numa zona ainda muito escura, o nosso objetivo, a nossa prevalência deve ser realmente encontrar um caminho em que possamos encontrar realmente as flores e a luz. Então, bênçãos para todos vós, que é o que vos desejo, e que realmente a espiritualidade amiga nos possa amparar, dar auxílio e irmos crescendo, digamos, com este aprimoramento constante e que necessitamos efetuar ao longo da nossa vida. Obrigado.